Dieta carnívora, dieta cetogênica, dieta da selva, dieta da roça. Várias dessas dietas hoje estão muito em alta, estão muito em fama aí nas redes sociais, principalmente aqui no Brasil. Eu já fui um adepto à dieta da roça. Na última foi a dieta da selva, muito famosa pelo Brandini, e na dieta da roça, muito famosa pelos irmãos Tavares, né? A dieta da roça, para quem não sabe, é a dieta que tudo que você consegue construir na roça, consegue plantar, colher e produzir na roça, essa dieta é o que você tem que consumir. Dieta da selva é o que você encontra na selva, mais ou menos isso. É meio que quase a dieta da roça, só que eles falam que a base da alimentação tem que ser carne com gordura também, mas em vez de você comer grãos, você tem que ir para as frutas. E a dieta carnívora, ou Lion Diet, ou dieta cetogênica, são bem parecidas, mas tem pequenas diferenças. A Lion Diet é focada somente em dieta de carne, somente carne com gordura, como se fosse a alimentação do leão, entendeu? A dieta carnívora, ela é baseada em fontes animais, então carne, ovos, queijo e leite, até mesmo se for leite cru, com baixa frequência, manteiga, como fonte de gordura, tudo que vem de fonte animal. E assim, eu fui um cara que eu sempre gostei de me alimentar bem, sempre fui um cara que busquei sempre uma alimentação boa. Até então eu pratiquei esportes dos meus 6 anos aos 17 anos de alto rendimento, já quis ser jogador de futebol. E então eu sempre fui um cara extremamente focado com alimentação para alto desempenho, tanto físico quanto mental, principalmente físico. E aí quando eu praticava esporte, uma das coisas que assim eu focava muito era não errar. Eu sabia que ultraprocessados me faziam mal, eu sabia que essas besteiras iam me prejudicar fisicamente e mentalmente. Então eu sempre fui um cara que buscava alimentação limpa. O que é alimentação limpa? Sempre arroz, feijão, carne, salada, que é o que a gente acostumou a saber o que é limpo, né? Mas aí, com o tempo, eu sempre tive, sabe, aquela sensação de, nossa, eu acho que eu sou um cara saudável, sou um cara energético, acho que a minha energia é muito alta comparada à maioria das pessoas. E aí, onde eu conheci esse tipo de dieta. E comecei a testar, fui para a dieta da roça, foi o primeiro que eu conheci, na dieta dos irmãos Tavares. Fiz ela por mais ou menos aí uns 6 meses mais ou menos, focada nela, só alimentos naturais, focada ali o que é produzido na roça. E aí depois eu vi que o meu desempenho ainda era o mesmo, porque eu tinha um consumo de grãos, arroz, feijão, com menos frequência, mas ainda tinha, focado um pouco mais em frutas. E aí depois de um certo tempo, eu fui para a dieta da selva. A dieta da selva, onde a maior parte da sua base da alimentação tem que ser gordura, fonte animal. E aí eu comecei a fazer mais focada eu comecei a tirar os grãos, né? Eu comecei a falar, não, eu acho que eu vou parar de comer grãos. Eu fui mais para raízes, né? Então como batata e mandioca, e as outras bases seria frutas. Então eu comia muita carne com gordura, muito ovo com gordura, tudo com bastante gordura. E aí de meio que de sobremesa eu comia ali uma fruta, comia ali, se eu fosse colocar um carboidrato, seria de raízes como batata e mandioca. E aí sim eu comecei a sentir realmente uma diferença na minha vida. Eu comecei a sentir uma energia diferente, um foco diferente. Fazia assim, tomava o café com óleo de coco. E assim, quanto mais gordura eu ingeria, mais eu me sentia vivo, mais eu me sentia energético. Foi assim, uma sensação diferente. Foi uma primeira vez que eu me senti realmente com energia. E aí foi onde eu falei, caraca, que sensação maluca, que negócio diferente. Eu sempre me achei um cara energético, e depois que eu consumi esse tipo de alimento, melhorou mais ainda, entendeu? E aí, dos tempos pra cá, apareceu pra mim o Antônio, um dos, assim, que trouxe a dieta carnívora aqui pro Brasil, né? Nos Estados Unidos ela já é bem famosa, já é bem conhecida, não é tanto estudada ainda, mas tem muitos praticantes, né? Até então, porque estudo custa muito caro e quem sustenta é o governo, então automaticamente para você conseguir manter um estudo de qualidade, principalmente nesse tipo de alimentação, custa caro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver e comecei a estudar e falei, pô, a diferença da dieta da selva para a dieta a dieta carnívora é simplesmente tirar o carboidrato. E aí, na minha cabeça, como um atleta de muitos anos, será que se eu tirar o carboidrato eu vou ter energia? E aí foi onde eu resolvi fazer um teste. Falei, não, vamos fazer um teste, ver se funciona. Vou explicar para vocês, eu fiquei exatamente 38 dias comendo a dieta carnívora, somente carne, ovos, queijo e manteiga, né? Somente era isso a minha alimentação todos os dias, durante 38 dias. E assim, o único vegetal que eu acabei colocando um dia ou outro foi o abacate. O abacate, ele entra numa dieta cetogênica, né? Ele é o único vegetal ali que ele não tem
carboidrato suficiente para quebrar a sua cetose, então meu corpo ficou ainda em cetose. E em vez em quando, que era 1, 2 vezes na semana, eu colocava tipo meia cebola para poder fazer um fígado, porque fígado, mesmo assim, eu não consigo gostar. Mas eu sei que tem que comer, eu não como por gosto mais, eu comecei a comer por realmente nutrição. Foi onde eu comecei a entender que nosso corpo, a gente não tem que comer por prazer, a gente tem que comer por se nutrir, né? E aí eu fiquei 38 dias e novamente, eu tive uma mudança de vida completamente. Tá, eu vou falar aqui o que aconteceu comigo. Primeira coisa, fisicamente, o que foram as grandes diferenças nos primeiros 38 dias? Eu senti, fisicamente, olhando pra mim assim, eu dei uma leve secada, tirando o carboidrato. Eu já era um cara que tem uma genética pra ser mais seco e um pouco mais denso, então eu dei uma leve secada. Em questão de desempenho, meu desempenho aumentou muito, mas a grande diferença nesses 38 dias foi o meu mental. Eu nunca tinha sentido tanta energia na minha vida, mentalmente e fisicamente. Eu acordava disposto, ia dormir disposto. Pra vocês terem ideia, eu ia dormir assim, 9 horas da noite, com uma energia bizarramente alta. Eu não conseguia, assim, tinha vezes que eu ficava focado o dia inteiro, a hora que dava 9 horas eu falo, nossa, eu tenho que dormir porque senão eu não descanso. Foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida. Foi muito diferente, foi algo assim completamente diferente e não consegui encontrar na dieta da roça, não consegui encontrar na dieta da selva. Eu cheguei muito próximo por conta de estar comendo bastante gordura, consegui ter uma clareza mental melhor, um ânimo muito melhor. Mas na dieta da roça eu não consegui por conta do excesso de carboidrato. E aí quando eu fui pra dieta da selva, que era menos carboidrato e mais gordura, eu senti uma grande diferença, fisicamente e mentalmente. E assim, ao decorrer do tempo, eu passei esses 38 dias me alimentando desse jeito, tive que quebrar ela, não por escolha, mas não por vontade na real. Foi uma escolha porque assim, a gente estava se mudando, alimentação em si, para você comer fora, dependendo do lugar, pode ser cara, sim. Para você comer em casa é super barato, tá? Para você se alimentar de carne em casa é mais barato do que você se alimentar com arroz e feijão. Você vai gastar aí coisa de R$500 no mês no mercado para você, e você vai comer carne pro mês inteiro. E aí, por conta disso, a gente tá se mudando, não ter geladeira, e você ficar pedindo em restaurante, então sai barato. Pô, se cada prato você vai pedir aí, depende, se for pesando, você vai gastar R$150, R$160 num prato de carne, entendeu? Mas eu mantive por muito tempo, mesmo se eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas que estava em viagem, se eu consegui manter. Deixa eu ver como tá aqui a claridade, vou aumentar pra vocês. E aí eu tive que quebrar por conta desse estilo de vida que a gente estava tendo. Voltei, eu tô mais ou menos hoje, fazem mais ou menos 18 dias aí que eu tô. Novamente na dieta focada em gordura animal, fonte de alimentos animais, então é carne com gordura o tempo inteiro, bastante gordura. E novamente, me sinto com energia, com disposição. Dessa vez eu sequei mais ainda, eu não sei porquê, se o meu excesso, se eu tô comendo pouca gordura comparada a antes, mas assim, eu senti eu secando mais, eu peso 74, era meu peso normal. E aí quando eu comecei a dieta carnívora eu tava com 72,5, eu tô com 70 quilos. Eu perdi aí 2 quilos, vamos praticamente 2 quilos fazendo a dieta carnívora. E foi uma grande diferença fisicamente, porque não perdi volume e densidade, eu tô treinando todos os dias muito pesado. É treino segunda-feira de força, terça-feira de força e quarta-feira de força, focado em carga altas. A terra com 110 quilos, agachamento com carga, tudo com carga, focado esses 3 dias em carga. Na quinta-feira a gente faz como se fosse um Hyrox Racing, corrida com carga também, exercício de força. Na sexta-feira um pouco mais leve para não exceder, e sábado eu faço geralmente uma corrida de 2, 3 km. Então eu tô treinando pesado, eu tô tendo um nível de treinamento alto, que assim, exige carboidrato, se a gente fosse num método convencional, e eu não tô comendo carboidrato. Me sinto com uma disposição legal, não tô dormindo bem, isso eu confesso, por conta que o nosso trabalho acaba finalizando um pouco mais tarde. Eu chego em casa às 10h20 e a gente vai dormir 11 horas, 11h30 para acordar novamente às 6h40, 6h50, então não chega a dar 7h30 de sono. Isso prejudica um pouco, mas mesmo assim eu consigo me sentir disposto, energético e bem. Vamos lá, em questão de dificuldade, o que é as vontades? Todo mundo fala que realmente diminui vontade você comer besteira.
falar bem sincero pra vocês, eu não tive tempo suficiente, né, pra poder desacostumar com sabores de doce, talvez assim. Nos 38 dias que eu fiquei, eu senti uma grande diferença. Até então, quando eu quebrei, um relato bem legal. Eu fui comer um hambúrguer e assim, foi a pior sensação que eu já tive na minha vida. Eu nunca comi um hambúrguer do BK tão ruim, não tava legal, não tava gostoso. Todo mundo tava gostando, eu não achei o gosto muito forte. E refrigerante, fazia 2 anos e meio que eu não dava um gole no refrigerante. Eu falei, não, vou ver, dar um gole pra experimentar. Cara, eu não consegui dar um gole no refrigerante tão ruim que eu senti. E então assim, foi uma experiência bem interessante. Mas assim, vontade de doce. Eu continuo sentindo vontade de doce. Geralmente quando eu tô com fome, né? Quando começa a dar vontade de comer, fome, a gente acaba dando vontade de comer uma besteira ou outra. E eu acredito que a vontade de doce, depois que a gente aprende, ela se torna muito mais difícil de tirar da nossa vida. Vai muitos anos para você desacostumar e não ter mais a vontade de doce, porque o corpo ficou anos aprendendo, entendeu? E ele sabe dessa fonte de gordura fácil e rápida, só que não é nutritiva e é viciante. Eles criaram uma droga para viciar a gente. Então, o que faz com que você realmente fique dependente dela por muito tempo. Então, assim, mesmo ficando esse tempo, você vai sentir vontade. Não tem como mentir pra vocês vão sentir vontade de doce tranquilamente, vão sentir vontade. A diferença é, sentiu vontade, tá com fome, vai lá, come bastante carne com gordura, com bastante gordura, que essa vontade desaparece, juro pra vocês. Se você tá com vontade de doce, eu vou lá, como carne com bastante gordura, some essa vontade de doce e é fácil de manter. Fora isso, outros prazeres. Realmente, você vai ficar assim, eu quero um docinho, eu quero um negocinho ali, mas isso aí é parte mental, você vai ter que se resistir mentalmente, principalmente no início ali, pelos próximos 30, 40 dias, é um foco mental, de colocar, não vou falhar por nada, principalmente a vontade de comer carboidrato, às vezes aparece um docinho, não um chocolate, mas uma besteira, um salgadinho, um hiperpalatável, industrializado, isso vai dar vontade novamente, igual hoje, compraram torta de limão aqui em casa, eu sou fã de torta de limão, amo, me deu vontade pra caramba, mas eu não comi ela hoje. Mas foi por esforço mental, não foi por... não tô com vontade, entendeu? Outras coisas que pergunto também, muita gente tem dúvida. Tá, e é isso. Você sente que realmente você necessita do carboidrato pra treinar, pra fazer as coisas? Como eu falei pra vocês, não sinto. Meu desempenho é o mesmo. Lógico que no início depende de várias pessoas, como eu fui fazendo essa transição de alimentação para uma alimentação mais limpa, para depois chegar, talvez meu corpo estava um pouco mais adepto a receber a gordura, sabe? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que passam aí mais ou menos, ó o motoqueiro, atrapalhando o nosso vídeo. Tem gente que passa aí mais ou menos 30, 40 anos se alimentando com carboidrato e excessos de carboidrato. E o que acontece? Esse excesso de carboidrato, deixa essa moto passar. Esse excesso de carboidrato faz com que o pH estomacal seu eleve ele para 4.0, podendo chegar em 4.0, e você não se adapte bem com a carne. E aí você tem que fazer uma transição para aumentar esse pH, né? Para você, na real, diminuir esse pH para voltar ao que é o nosso normal. Então tem pessoas que para iniciar é muito difícil, não conseguem, vão sofrer muito mais por anos ingerindo carboidratos de baixo nutriente. Vamos lá, agora a questão que todo mundo te pergunta, e vitaminas? E aí, como estão suas vitaminas? Como estão seus exames? Isso aí eu não tenho como falar pra vocês, ainda não fiz porque eu sei que se eu for fazer exame agora vai dar alterado. Por que vai dar alterado? Porque meu corpo está em adaptação. Eu acredito que eu vou, dessa vez agora eu vou focar aí pra ficar 6, 7, 8 meses em dieta carnívora sem falhar. Acredito eu, esse é o meu foco, né? E sem abrir exceções. Mas eu sei que se eu fazer exame agora, o colesterol vai dar até mais alto do que é o comum de um carnívoro. E as vitaminas podem dar um pouco mais baixo pela adaptação corporal. Vai mais ou menos uns 2, 3 meses é o ideal você fazer exame. Então, quando eu bater os 3 meses aí de alimentação, eu pretendo sim fazer um check-up pra gente ver como que tá os meus exames. Mas se a gente fosse falar assim, o que você tá sentindo? Não sinto nada. Não sinto absolutamente nada. Nem queda de energia, nem fraqueza, nem fadiga, nem falta de vitamina, sabe? Nem escorbuto por falta de vitamina C. Nada, por enquanto nada. Então, assim, esse é o meu relato como um carnívoro. Se eu fosse falar pra vocês assim, comece a dieta carnívora, comece. Isso pode mudar a sua vida. Comece aos poucos, vai tirando alguns carboidratos da sua vida, principalmente grãos. Eu aconselho muito que você tire os grãos da sua vida e comece a ingerir, às vezes, uma fruta ou outra, diminua esses grãos.
com o tempo vai aumentando a ingestão de gordura para o seu corpo se acostumar, para o seu corpo ser adepto à gordura. Para você que quer fazer essa transição, começa por uma low carb, depois vai para uma cetogênica e depois entra numa carnívora fervorosa aí de verdade. Muita gente vai falar que é extremismo, muitas pessoas vão te julgar, isso você vai ter muito, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar que você está desnutrido, vão falar que você vai passar mal, que isso não é legal. Mas estude, enquanto isso você vai mudando a sua alimentação, vai estudando, vai aprendendo. E não discute com essas pessoas, não gaste sua energia discutindo com essas pessoas, tá? Mude você, faça o que é bom pra você. E não acho que começar a dieta carnívora em 2 semanas, até 3 ou 1 mês, você vai falar, tem gente, vixe, já conheço gente que começou um dia, no outro já desistiu e falou assim, eu não quero isso aqui, não é pra mim. Nós fomos feitos para se alimentar dessa maneira. Às vezes você não está adaptado. Se você tem 30 anos, provavelmente você passou aí mais ou menos, se você se alimenta desde os 2 anos de idade com alimentos, provavelmente você faz aí 28 anos que você come carboidratos industrializados ou então carboidratos fáceis de mastigar, então o seu corpo ainda não está adaptado a isso e leva tempo para ele se adaptar novamente. Então, faça isso na sua vida que pode mudar. Esse é meu relato sendo um carnívoro hoje há 18 dias, depois de ter quebrado a última vez. Mas se a gente fosse contar que aquela lá fiz 38 dias, né? E assim, mudou bastante minha vida, senti completamente diferente. E eu acho que talvez eu não volte para alimentação comum novamente, comendo macarrão, doces, chocolates diariamente. Isso tenho quase certeza que eu não volto, porque foi um livramento na minha vida e mudou completamente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Espero que esse relato possa mudar a vida de vocês e mudar o pensamento de vocês. Foi isso, valeu, falou e fui.